Vamos lá, vamos iniciar novamente. Graça e paz, irmãos. Semana retrasada, no diácono Rubens iniciou aqui o capítulo 6 da nossa confissão, que vai falar da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Por alguns problemas lá em relação às reformas da sua casa, ele me pediu para poder encerrar este capítulo. São 6 sessões, ele falou sobre 3 sessões, eu vou falar agora sobre mais 3 sessões, se Deus assim nos permitir. Da queda do homem, do pecado e do seu castigo. O capítulo 6 da nossa confissão de fé vai nos contar uma triste história, que é a história da queda do homem e as terríveis realidades do pecado que entrou no mundo a partir da queda e da punição do pecado. A gente conhece a história muito bem, Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram seduzidos pelas sutilezas de Satanás, enganados por ele, ali em forma de uma serpente. Tentou Adão e Eva, Eva e Adão, no caso, primeiro e segundo, a comer do fruto que o Senhor lhes tinha proibido de comer. Aí veio a morte, o pecado, e entrou no mundo. Dentro dessas 6 sessões, na sessão 1, o que ensinou a sessão 1? Que a raça humana procede de 2, e apenas 2 pessoas, Adão e Eva, homem e mulher, macho e fêmea. E que o relato de Gênesis, ele é um relato real, é um relato histórico, não é simbólico, não é metafórico, não é mítico, é real. Também nos ensina que Deus não foi surpreendido, porque, segundo o seu sábio e santo conselho, que nós vimos no capítulo 5, falando da providência, já estava no meio dos seus decretos que isso fosse acontecer, essa rebelião de Adão e Eva instigados por Satanás. A sessão 2, foi falada aqui pelo diácono Rubens, ensinou que o primeiro pecado, aquilo que nós chamamos de pecado original, foi pré-ordenado. E que por meio deste pecado, os nossos primeiros pais perderam a comunhão com Deus. Lembremos que Deus ele vinha ao encontro de Adão e Eva todos os dias, na viração do dia. No nosso tempo aqui, vamos dizer, 17, 18 horas da tarde. Então, eles perderam este privilégio. E agora eles estão debaixo de um estado de culpa e miséria, de ira e maldição. E se tornaram, não somente eles, totalmente depravados. É o que na teologia reformada nós chamamos de depravação total, que acontece através da consequência de Adão. Assim, todos os homens pós-Adão e Eva, homens que eu falo de maneira geral, são, por natureza, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades, no corpo e na alma. A gente vai entender isso melhor. E por este pecado, toda a humanidade não vive uma retidão que Adão e Eva viviam antes de comer do fruto. Adão e Eva foram criados santos, comeram do fruto, já não são mais santos. Carecem da glória de Deus, como todo homem também carece da glória de Deus. Eles não podem ter comunhão com Deus por si mesmo. A sessão número 3 nos conta que através do pecado, homem e mulher experimentaram a morte. Perderam a aprovação de Deus. Todos que vieram depois deles também, a mesma situação. Aí a gente vê que aquela questão de maldição hereditária não existe. Por que não existe? Porque o pecado não passa de pessoa para pessoa, de pai para filho, de filho
para outro filho. Né? Também não passa por meio de procriação, né, ordinária, né, a junção de homem e mulher sexualmente falando. A natureza caída, o estado de pecado, é transmitido a todos que se tornam pessoas. Um bebê que está aí no ventre da mãe, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não importa a idade gestacional, é um pecador? É um pecador. Aquele que está nascendo agora, no hospital, neste momento, é um pecador? É um pecador. Né? A Larinha, bonitinha, fofinha, cheirosinha, gostosinha, né? Pituca do papai, é uma pecadora? É uma pecadora. Justamente por conta disso. Não é porque o pai e a mãe são pecadores. É porque já está dentro da sua essência. Né? E aí nós chegamos na seção 4. Bota para nós aí, Breno, seção 4. A gente poder ler aqui. Isso. Vai dizer o seguinte: desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Vamos ver o texto bíblico? Romanos, capítulo 3. Lá nos versículos 10 a 12. Vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se a gente for aqui no capítulo 5 de Romanos, lá no versículo 6 e 7. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Como que a gente destrincha, aliás, isso aqui, né? Essa sessão vai nos informar que essa corrupção original, vinda do pecado original, nos deixa totalmente indispostos, incapazes, adversos a todo bem. Então, é resultado direto da queda de Adão. Quando Adão pecou, todos os seus descendentes, que ainda nem existiam, né, foram incluídos nesse estado de culpa e miséria. Olha aqui o capítulo 5, voltando lá para Romanos, lá no versículo 12. Ó. Portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que isso significa? Que todo ser humano nasce com uma natureza corrompida, morto espiritualmente. É a linguagem de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Essa é a realidade do homem. Então, aqui, quando a Confissão de Westminster ela foi redigida, né, aqueles teólogos, o que eles estavam pensando? Eles estavam pensando nos escritos de Paulo, por exemplo. Paulo que declara que nós somos fracos. Paulo que fala que a nossa mente guerreia contra Deus. Que o nosso intelecto não está sujeito à lei de Deus. Isso por quê? Porque não há bem no homem. Não há bem em nós. Nós não podemos descobrir o caminho para a prática do que é correto. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza humana, depois da queda, perdeu a sua disposição de obedecer a Deus. Perdeu-se isso. Nós vamos ver isso bem lá no capítulo 9, que vai falar sobre o livre-arbítrio.
A gente vai ver isso aqui na prática. Então, o homem sem o Espírito Santo, né, ele não deseja o bem espiritual. O homem sem o Espírito Santo, né, sem a regeneração que o Espírito Santo traz, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ah, pastor, mas fulano é tão bom, tão bonzinho, né, faz bem para tantas pessoas, entrega uma cesta básica aqui, outra cesta básica ali, faz ali as suas obras. Ele pode fazer obras moralmente boas aos olhos dos homens, né, que nos faz ter esse tipo de pensamento. Né? Mas as suas obras não são boas diante de Deus. Por quê? Porque é feito sem fé. E como diz a linguagem de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos abrir aqui o livro de Romanos, por exemplo, Romanos 14. Romanos 14, lá no versículo 23. Olha só o que diz lá. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, o homem, ele está alienado de Deus. O homem, ele é inimigo de Deus. Então, a pessoa nascida em pecado, né, em nenhuma hipótese, naturalmente, pela sua própria vontade, ele vai seguir a Deus. Ele vai buscar a Deus. Já é difícil para o crente, né, fazer isso por si só. Então, imagine para o homem sem Deus, porque ele é inimigo de Deus, ele quer distância de Deus, ele não quer ouvir falar de Deus. Ele está aqui, inteiramente inclinado a todo mal. A corrupção do seu coração, né, faz com que ele esteja inclinado ao pecado, que é natureza. Pega aqui, Isabela, me responde aqui. Eu tenho aqui na minha mão direita uma carne de hoje, né, aquele contrafilé com aquela cepa de gordura gostosa, bem gostosa na minha mão direita. E eu tenho na minha mão esquerda uma carne já apodrecida há umas 4, 5 semanas. Né? Você é o urubuzinho, que gosta de comer a carne. Né? Caiu bem, né? Aonde quer que você vai? Qual carne que você vai comer? A da direita? O urubu vai comer a carne da direita? Né? Você ia querer a carne da direita, porque você não ia querer comer a carne podre. Né? Mas o urubu não. O urubu, ele ia querer a carne podre. A carne lá de 4, 5 semanas já está apodrecendo, está com aquele cheiro terrível. Por quê? Porque é a sua natureza. Assim, a nossa natureza, ela é inclinada ao pecado. A vontade do homem está escravizada ao pecado. Essa inclinação não significa que o ser humano pratica todo o mal possível. Né? Ele pode fazer coisas boas. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quer dizer que o seu ser, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos estão inclinados para o pecado. Nós vamos falar aqui mais para frente, é uma guerra que acontece em nós. Né? Paulo diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, que nós já lemos esse texto aqui. Né? Essa corrupção original é através dela que procedem todos os pecados que nós cometemos hoje. Todas as transgressões atuais. O problema do pecado não é que ele começa nas ações. O problema do pecado é que ele começa no coração. Tinha um professor lá no seminário que ele já dizia, ele sempre dizia isso. O problema do coração é o coração do problema. Porque tudo se origina dentro do nosso coração. As más palavras saem de onde? Do nosso coração. As atitudes, as escolhas, os vícios, tudo isso vem por conta dessa corrupção original, por conta desse pecado original. Né? E aí a gente tem que distinguir aqui
o pecado original que Adão e Eva, lá, Eva e Adão cometeram, dos nossos pecados atuais. Só que, mesmo distinguindo, a gente não pode separá-los. Por quê? O pecado de Eva e Adão, né, brotaram de onde? De dentro do coração deles. O nosso pecado brota de onde? De dentro do nosso coração. É o que Tiago nos diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso vai dar início a uma espiral, né? Depois da cobiça vai vir o quê? Né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte. Uma coisa é consequência de outra, diz Tiago lá no capítulo 1 do seu livro. Então, em essência, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. O problema está onde? No nosso coração corrompido. E aí nós devemos reconhecer a nossa total dependência da graça de Deus para poder buscar qualquer inclinação ao bem. Porque se nós não nascermos de novo, nós não vamos buscar a Deus de forma verdadeira. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos ter anseio pelas coisas de Deus. Se nós não nascermos de novo, o nosso coração não vai querer buscar a Deus. Essa doutrina, que é a doutrina da depravação total, existem ainda muitas outras coisas para falar sobre ela, nos mostra que o ser humano ele não é neutro. Mas nos mostra que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque o nosso comportamento, ele só muda quando o nosso coração muda. Quando o nosso coração é transformado. A gente pode criar regras, a gente pode criar moralismo, né? Mas essa não é a solução. A solução para nós é a regeneração do Espírito. E isso acontece somente pela graça de Deus, por meio de Cristo. Só isso que pode mudar essa condição. E aí nós chegamos na seção 5. Eu vou ler aqui a seção 5, que vai dizer o seguinte, ó. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Vamos voltar aqui novamente para o livro de Romanos. Ó. Lá no capítulo 7, o versículo 14 nós não lemos. Ó, 7, 14. Ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo falando, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí lá no versículo 17 e 18, aqui ele diz, ó, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque o bem porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nós já lemos esse texto, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A gente vem para os versículos 21 a 23 aqui, ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Como que a gente vai entender isso? Essa sessão número 5 vai ensinar que essa depravação que há no ser humano permanece em nós, mesmo nós sendo crentes. Porém, ela é perdoada por meio de Cristo. Nós somos crentes, mas somos depravados. Porque
toda a humanidade é caída em pecado, desde Adão. Você vai ver as pessoas, a maioria das pessoas vive em pecado e morre em pecado, porque elas não se arrependem. Elas não se voltam por meio da fé em Cristo. Elas vivem a sua vida nesse meio. Em pecado me concebeu minha mãe, como diz Davi, né? E morre também em pecado. Né? Porém, isso não se aplica a todas as pessoas. Algumas pessoas nascem em pecado, vivem em pecado, mas em algum ponto da sua vida, elas encontram vida nova em Cristo. Elas encontram vida em Cristo. E aí vem essa pergunta aqui. Né? Encontrando vida nova em Cristo, é possível ser um cristão e ainda ser um pecador? A resposta ela é clara. Né? A nossa confissão nos responde isso. Sim. Aí diz lá, esta corrupção da natureza que herdamos de Adão, né, pelo menos durante esta vida que nós vivemos, permanece naqueles que são regenerados. Permanece no crente. Então, pelo fato de ser crente, eu não deixo de ser um pecador. Eu deixo de ser o quê? Um escravo do pecado. Né? Mesmo após nós nascermos de novo, nós carregamos conosco a nossa velha natureza. De vez em quando ela dá umas escapadas aí, como diz o Lutero, né? Eu achei que o velho homem estava lá nas águas do batismo, né? Mas eu descobri que o danado sabe nadar. Né? De vez em quando ele bota a cabeça para fora lá. Né? A regeneração do espírito não elimina completamente o pecado da vida do crente, senão nós poderíamos ser canonizados, nós poderíamos ser santos. Né? Mas inicia uma batalha contínua, a batalha, Paulo fala isso, a batalha contra ele. Nós vivemos essa tensão entre a carne e o espírito. Vamos abrir lá em Gálatas, por exemplo. Nós já lemos Romanos, abrindo Gálatas. Cinco 17. Olha só. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma batalha na gente, né? No crente, há uma batalha da carne com o espírito. O cristão, aquele que é cristão de verdade, dentro daqueles 11% que nós vimos aqui, aquele dia, né, ele pode dizer, como Paulo disse, ó, nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. É por isso que nós tropeçamos em muitas coisas, como diz Tiago, capítulo 3, porque há essa guerra, há essa batalha entre nós. Porém, embora, diz a confissão aqui, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo. Nós somos perdoados de forma judicial, através da justificação. Romanos 8:1 vai dizer lá, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Satanás não pode apontar o dedo, né? Fulano não pode apontar o dedo, vizinho não pode apontar o dedo, patrão não pode apontar o dedo. Ninguém pode apontar o dedo para dizer que você não é crente. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, a não ser que você viva uma vida, né, totalmente diferente da vida de crente. E isso é visível. Só que a nossa vida ela está sendo mortificada espiritualmente, que é o processo de santificação. Nós estamos matando a nossa carne todos os dias. Só que ela também pode estar sendo enfraquecida e derrotada pelo poder do Espírito, por causa dessa luta.
Nós estamos matando a nossa carne, mas às vezes a gente pode deixar a carne falar mais alto. Só que às vezes a carne pode ser enfraquecida e derrotada pelo poder do Espírito, que é mais forte. Como que a gente entende isso? O crente, ele deve mortificar as obras do corpo, como diz Romanos 8:13. Por que ele consegue mortificar as obras do corpo? Porque Cristo já venceu a batalha. Porque Cristo já venceu o poder do pecado. Então, por mais que no processo de santificação a gente venha a cair, porque isso acontece, como diz a confissão aqui, ó, o pecado, ele é real e propriamente pecado. Mesmo nós sendo perdoados por Cristo, nós podemos pecar. Mas aí olha lá o que diz 1 João, agora não me lembro a referência, né? Mas diz que se acaso nós pecarmos, o que é que nós temos? Um advogado no céu. Qual que é o nome desse advogado? Jesus Cristo. Ele leva os nossos pecados a Deus, quando nós nos achegamos a Ele com arrependimento e fé. A saída para o pecado, né? Então diz que os pecados, os impulsos pecaminosos, são real e propriamente pecado. Diz a confissão de fé. Isso inclui o quê? Não só os atos exteriores, aqueles que são vistos, né? Em casa, a gente fala uma palavrinha aí, maldita, né? É o exterior falando. Mas o exterior fala aquilo que o interior está pulsando na gente. Os desejos, as inclinações, os pensamentos que contrariam a santidade de Deus. Vem cá, você nunca pensou em matar ninguém, não? Nunca. Vontade de matar fulano, esganar ciclano, né? Isso, essa vontade, né, ela é a favor da santidade de Deus? Não é. Você nunca teve vontade de pegar o pescoço de um aqui, desgramado, vou te pegar agora. Isso é o quê? Os desejos, as inclinações, os pensamentos que estão lá pulsando dentro da gente, né? E a gente joga para fora. Só que aqueles que são nascidos no Espírito, o que eles são? 2 Coríntios 5,17. Novas criaturas. Mesmo assim, não deixam de ter batalhas. Batalha que habita dentro da gente. A batalha de desejos que continua mesmo após o Espírito de Cristo começar a habitar em nós. Vamos dizer, o adúltero, ele deixou de adulterar, foi perdoado por Cristo, teve seu relacionamento restaurado, mas ele vai lutar a vida toda contra o adultério. O gay, o homossexual, deixou-se de praticar porque encontrou com Cristo, mas vai lutar a vida toda contra os seus impulsos pecaminosos. A gente vive uma batalha constante. O mentiroso vai viver a vida toda lutando para poder não contar uma mentira. O fofoqueiro, a mesma coisa, vai viver a vida toda lutando para poder não contar uma fofoca, né? E aí por aí vai. O insubmisso, a mesma coisa. O ladrão, perdoado por Cristo, né? Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas vai lutar a vida toda contra a vontade de roubar. Seja uma bala, seja 10 centavos, seja coisa grande. É a batalha que há dentro de nós. A evidência de que alguém é uma pessoa regenerada
é a existência de um senso correto do perdão de Cristo e da operação do Espírito Santo em nós. É isso que nos leva a lutar contra o pecado. O Espírito, nesse processo de santificação, nos capacita a lutar fervorosamente para morrer para o pecado e viver para a justiça. Viver para Deus. Como que a gente faz isso? Como que o crente faz isso? Conhecendo a Bíblia. Conhecendo a Escritura. Ah, mas a Bíblia está cheia de homens que são pecadores também. Está lá. Davi era um deles, Abraão era outro, e tantos outros. Mas eles nunca reivindicaram para si a perfeição. Mas eles reivindicaram o perdão dos pecados. É como diz Davi, né? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos quebravam dentro de mim. Através do perdão que nós encontramos em Cristo, nós encontramos perdão, nós encontramos salvação. Mas nós encontramos também força para poder lutar contra o pecado que habita em nós. E a pessoa não regenerada, a pessoa que não é crente, não é cristão, aí não. O pecado domina mesmo. A corrupção domina mesmo. A pessoa regenerada, ela tem um Espírito de Deus. Ela tem a lei com ela. A pessoa que não é regenerada, o pecado reina. Ela quer mesmo é pecar. No homem cristão, o pecado ele não reina, mas sobrevive, está lá. Nós pecamos, mas nós não somos mais escravos do pecado. Quando a pessoa é regenerada, o Espírito Santo passa a habitar nela. E aí nós vivemos para nós mesmos. O que é que diz o apóstolo Paulo? Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa fé que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. O verdadeiro crente, ele não vai estar isento da luta, ele vai lutar contra o pecado. Só que isso não é sinal de condenação, mas é sinal de que a graça está operando nele, quando ele luta contra o pecado. Mesmo que o pecado ainda esteja presente, ele não reina mais sobre o crente. Isso nos leva a viver com gratidão pelo perdão de pecados. E nos leva a nos comprometer cada vez mais, lutar de forma séria contra ele. Vamos chegando aqui, então, na sessão de número 6, para a gente poder encerrar. O que é que diz lá? Pode passar aí. Sessão 6. Pode lá para o povo acompanhar na tela aí. Foi, isso. Todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Como que a gente entende isso? Vamos lá para a Bíblia. 1 João capítulo 3. Deixa eu beber uma água aqui para poder continuar. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Olha só. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? De uma maneira bem simples. Uns falam que é errar o alvo, né? Outros falam que é errar o caminho, né? Mas é que o quê? É a transgressão da lei. Essa sessão aqui, este capítulo, né, vai discutir
a questão do pecado original e o pecado real. E vai nos lembrar que todos os pecados são contrários à lei de Deus, ou seja, é uma violação. Tanto o pecado original quanto aqueles pecados que nós cometemos nos dias de hoje, é uma transgressão à lei de Deus. A definição da Bíblia é o quê? Pecado é a transgressão da lei de Deus. O que isso inclui? A natureza que nós herdamos de Adão, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações contra Deus. Aí vai falar da lei. Como que é a lei? A lei de Deus, ela é justa. Por quê? Deus é justo. Então vai refletir o caráter. A lei de Deus é santa, porque Deus é santo. A lei de Deus é amor, porque Deus é amor. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus de forma direta. Ofendemos a Deus, como diz o texto que nós lemos aí, Romanos 7,12. A lei, na verdade, é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está falando da lei. Só que a transgressão da lei, o que diz a confissão de fé? Torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador. Então, o pecado ele é algo ruim. Só que ele não é algo ruim em si. Ele é algo que torna o homem culpado diante de Deus. Que homem é esse aqui? O homem que não é regenerado. O nosso catecismo vai dizer que depois do pecado, qual que é o estado do homem? É um estado de culpa e de miséria. O que é que tira o homem desse estado de culpa e de miséria? É o Senhor Jesus Cristo. E somente Ele. Encontrou com Jesus, não existe mais esse estado de culpa e miséria. Nós estamos em um estado de graça. O capítulo 9 fala sobre livre-arbítrio, vai nos mostrar isso. A culpa aqui não é apenas um sentimento interno, mas é uma responsabilidade. E o homem está debaixo dessa condenação desde o seu nascimento. Efésios 2, versículo 3, vai falar que o homem ele é filho da ira. O homem sem Deus, ele é filho da ira. O que tira ele de debaixo dessa ira? Jesus. Ao falar da quebra da lei, vai falar o quê? Que todo homem ele é indesculpável. Porque ele tem a norma da lei gravada no seu coração, como nos informa Romanos capítulo 2, lá no versículo 15. E aí, por esta culpa, está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Se é culpado, vai estar debaixo da ira de Deus. Vai estar debaixo da maldição da lei. A gente estava lendo ali a Bíblia agora há pouco, e estava nos mostrando que no Antigo Testamento, o filho que desonrasse o pai e a mãe, o filho que não fosse corrigido pelo pai e pela mãe, que fosse incorrigível, o que aconteceu com ele? Ele era morto, apedrejado. Levava-se para os anciãos, se não desse jeito, pedra nele. Morte nele. Isso faz parte do quê? Da maldição, que a desobediência causava. Morte. A ira de Deus, a gente pode achar algo ruim. Não. Mas a ira de Deus é algo boa. Porque ela é santa. Ela é justa. Ela é perfeita. Ela é resposta de amor para o homem. Diante do mal que o homem comete. O pecador está sob a condenação, sob a maldição da lei. O homem natural está separado de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. O homem cristão não. Ele não vive debaixo da ira de Deus.
A confissão vai nos mostrar aqui que o homem está sujeito à ira de Deus, que ele é filho da ira, que ele está debaixo da maldição da lei. E ela parafraseia Gálatas capítulo 3. Vamos abrir lá, ó. Gálatas capítulo 3, lá no versículo 10. Aqui, ó, 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É que eu falei aqui do escriba domingo, escriba conversando com Jesus. Qual que é o maior mandamento? Eles tinham o quê? 613 leis, 365 boas, 248, se não me engano, né, negativas. Se quebrasse uma, quebrava todas. E ele era o quê? Maldito. Ele era considerado maldito, ele ia sofrer as penas da lei. É o que a Bíblia nos diz, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Essa morte ela pode acontecer de 3 formas. Uma morte espiritual, né? É a separação de Deus durante a vida que nós vivemos. Por conta de quê? Por conta de pecados. Nós vamos cometendo pecados e nós vamos nos distanciando de Deus. Ela pode ser temporal, vir através de sofrimentos, dores, doenças, guerras, ou através da morte física também. Roubei um carro. Estou com o carro andando, a polícia vem atrás de mim, eu bato o carro no poste, morro. Isso é consequência de quê? De um pecado que eu cometi. Eu roubei algo de alguém, não posso fazer isso. Mas ela também pode ser uma morte eterna, separação definitiva de Deus, sem purgatório. Né? Uns estão dizendo aí que o Papa subiu direto, né? Outros estão dizendo que ele está lá no purgatório. Né? Realidade bíblica é que ele está no inferno. Né? Sem possibilidade de retorno. Sem Cristo, nós devemos esperar todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Morreu sem Cristo, qual que é a consequência? Morte eterna. Nós falamos sobre isso aqui em Apocalipse. Morte eterna, enxofre, inferno. A gente fala essas palavras, às vezes parece ser até palavras duras, né? Nossa, mas não tem nenhum tipo de compaixão, não, mas é o que a palavra de Deus nos informa. É o que a palavra de Deus nos diz. E aí nós chegamos numa situação onde os teólogos de Westminster não negam que alguns pecados sejam piores do que os outros. E eles mostram para nós que isso depende do lugar onde eles são cometidos, da hora em que são cometidos, ou contra quem são cometidos. Por quê? O que se ensinava? Ensinava na época a pecados de maior e de menor gravidade. Mas havia uma famosa distinção na história do pecado. Vocês sabem quais são? Vamos ver aqui. A ICAR. O que é a ICAR? Igreja Católica Apostólica Romana. O que ela ensinava? Alguns pecados eles são mortais, outros pecados são veniais. Alguns pecados possuem consequências gravíssimas, outros pecados não possuem consequências tão graves. E essa compreensão de pecado é equivocada. Por quê? A Bíblia nos deixa claro, não há pecado veniais. Todo pecado, ele é mortal. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. Roubei 10 centavos, roubei 1 milhão. Tem diferença?
Ah, foi só 10 centavos, é venial isso aqui, não tem consequência muito grave. Não, não, é pecado. É direto contra Deus. É ofensa direta contra Deus. Só que todo pecado, ele pode ser mortal, mas ele também pode ser perdoado. Todo pecado, só há um pecado, diz a Bíblia, que não pode ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que todo pecado ele pode ser perdoado? Porque há alguém que levou sobre si os nossos pecados. Há alguém que pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que nós podemos ter perdão de pecados. E ocorre que haverá um dia, né, não durante esta vida que nós vivemos. Haverá um dia que nós não vamos precisar nos preocupar com o pecado. A nossa natureza não vai conhecer mais corrupção. Nós não vamos pecar mais. Que dia é esse? Você quer viver esse dia? Morre. Você quer viver esse dia? Morre. Ou, né, Jesus volte. Né? Mas é certo. No céu não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver luto. Não vai haver nada desses sentimentos que nós temos aqui na terra. E uma outra distinção que a confissão de fé aqui nos faz é que há um pensamento, né, de que o pecado ele é menos hediondo, ele é menos grave se ele for cometido por um cristão. Vocês creem nisso? O pecado ele é muito mais hediondo se ele for cometido pelo cristão. Pecar como cristão agrava a nossa situação. Pedro nos diz o que lá? Se vocês estão sofrendo como cristãos, o que tem que fazer? Se alegrar. Agora, se vocês estão sofrendo como ladrões, como avarentos, como fofoqueiros, como mentirosos, como isso, como aquilo, vai dar ruim. Vai ter problema. O cristão tem em si uma força que o não crente não tem. Ele tem um conhecimento vindo da palavra de Deus que o incrédulo não tem. É por isso que é muito mais grave. Né? Vamos dizer aqui, tocar no ponto do adultério. O casal que não é cristão se separa por conta de adultério. Qual que é a nossa reação? Oi? Normal, né? Agora, o casal que é cristão se separa por causa do adultério. Qual que é a nossa reação? Nossa, e ó que ia na igreja, hein? E ó que se dizia santo, e isso e aquilo. Né? Não é muito mais grave? A nossa reação não é muito mais grave? Então, o pecado para o cristão, ele é muito mais grave. Ele é muito mais hediondo. Olha o que Paulo diz em Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Porque havia esse ensino aqui liberal, de que a pessoa poderia viver como, né, um pecador qualquer. Não precisa mudar de vida, não precisa fazer nada, porque a graça é abundante. Ué, né? O que Paulo diz? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele, para o pecado, morremos? Não tem condição. O pecado, ele continua a viver em nós. Mas é uma terrível perversão da verdade pensar que o crente pode viver na prática do pecado, como nós limos lá em 1 João. Como que nós devemos enxergar o pecado? Como Deus enxerga. Não é um simples erro. Não é uma pressão cultural.
Não é, no caso da criança, fruto de TDAH, de autismo, disso, daquilo. Não. É uma rebelião consciente contra Deus. Uma criança, quando peca, e peca mesmo, uma rebelião consciente contra Deus. Um adulto, quando peca, é uma rebelião consciente contra Deus, que é santo e é justo. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. O que nós precisamos? De perdão. Pequei, mas me achego a Deus com arrependimento e fé. Sabendo que eu sou culpado, que eu preciso de um Salvador. E aí entra a graça. A graça só faz sentido quando entendemos a justiça de Deus. O que é a salvação? Salvação é livramento. Todo homem está debaixo da ira de Deus. O homem, quando ele é salvo, ele se livra de debaixo dessa ira de Deus. Não porque ele merece, não porque ele é mais amado, não porque ele é preto, branco, azul, amarelo, grande, pequeno, com cabelo, sem cabelo, com óculos ou sem óculos. Não, é porque a graça de Cristo o alcançou. Esse é o capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Alguém tem aí alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para poder tirar, algo para compartilhar?